Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Graça e paz, meus amados, eleitos em Cristo Jesus. Hélio Gonçalves no Conversando em Graça, mais uma vez. Amados irmãos, hoje é um dia atípico, onde nós falaremos sobre algo, só um pouquinho, falaremos sobre algo que é um tanto meio complicado no meio cristão, né? Porque muitas pessoas não. Quando eu digo pessoas, eu já uso muito esse termo pessoas exatamente pelo simples fato de que eu não quero indicar, não quero apontar ninguém. Então eu falo no geral, né? Então quem estiver nesse contexto, nesse meio, vai saber que é para ela que a Bíblia está falando exatamente determinadas coisas às quais ela dá valor e não dá valor àquilo que é o real propósito, que é a palavra escrita, a palavra revelada. Bom, temos aí, eu tenho uma alegria enorme em parabenizar e também agradecer e enviar um abraço virtual para uma irmã lá de Minas, Terezinha, de Açucena, Minas Gerais. Ela esteve postando algo, uma pequena dúvida, uma pergunta, né, uma indagação sobre é, o poder usar a bermuda, né, na igreja. Então eu peguei, como eu já ouvi algumas perguntas também a respeito, eu resolvi fazer aqui uma livezinha, um vídeo rapidinho, só para lembrar determinadas coisas, sendo que na realidade seria mais ou menos assim. Tem muita coisa na palavra de Deus que a gente tem que levar em conta e não leva e fica aí com certas bizarrices, certas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu mesmo já recebi reprimendas porque a gente vai falar alguma coisa, falo, não, mas o meu pastor, não, eu não quero saber. O meu pastor falou, está falado. O meu é melhor que o seu. O meu chama-se Cristo Jesus, aquele ressuscitado, né? É melhor do que esse de carne, que na realidade ele peca como eu, erra como eu, e sabe como é que é. Então quer dizer que ninguém tem que ir aqui eu falando, ninguém tem que ir pelo que eu estou falando, eu, Hélio, mas a palavra. Por isso nós vamos falar aqui a respeito de usos e costumes, né? É, num geral, de uma forma geral. Vamos ler para a abertura desse bate-papo, vamos ler aqui nessa versão que eu gosto muito, que é a Bíblia Viva, 1 Samuel 16, 7. Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela aparência ou sua altura, pois não este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Deus está falando aqui sobre algo que hoje em dia nós não temos assim. Isso foi no Antigo Testamento, mas muito se traz para cá, né? Principalmente os pentecostais. Ainda vive aqueles rudimentos do mundo, né? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Rudimentos do mundo, onde diz o seguinte, que antigamente, outrora no passado, seguiam a Jesus de Nazaré. Hoje nós temos algo importantíssimo para se colocar na mente e no coração, né? Que devemos seguir o outro. Quem é o outro? É o Jesus Cristo ressuscitado. Mas não, muitos de nós, quer dizer, quando eu digo muitos de nós, eu estou me tirando, e tem muita gente, nós somos hoje aproximadamente uns 17 milhões de pessoas que já não crê mais nesse, como é que eu posso dizer, nessa antiga aliança, né? Nesses rudimentos aí fracos e pobres. Quer dizer, você tem que fazer coisas para você pegar e ir para o céu, para ter a sua salvação, sendo que isso já foi feito pelo próprio Cristo.
se sacrificou por nós, né? Onde diz também em Efésios 1, de 3 a 5, e Colossenses, Romanos, são livros que dizem a respeito dessa salvação. Então não há necessidade. A gente fica pensando, será que eu devo fazer isso, será que eu não devo? Será que é certo, será que não é certo? Não, a própria Bíblia diz se é certo ou se não é. Costumes, costumes de doutrina, né? Nós temos hoje, basicamente, três doutrinas, né? A doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina de demônios, né? 1 Samuel 4. Portanto, hoje dá-se muito valor à doutrina de homens, de supostos demônios e tudo mais. Os demônios são aqueles que colocam coisas na sua mente. Esses são os verdadeiros demônios. Não é aquela terça parte de anjos caídos que... Não. Nada disso. Não é assim que a Bíblia diz. Pelo menos o Evangelho da Graça garante que não é nada disso. Agora, se ficarmos no Antigo Testamento, como muitos só pregam o Antigo Testamento, a lei de Moisés, aí com certeza. Mas acontece que nada é feito de acordo com, completamente, de acordo com o Antigo Testamento. Se é para jejuar, ok, jejue. Se é para subir ao monte, suba um monte. Apesar que isso não é certo. Não é certo. Jesus fez isso, Jesus de Nazaré. Hoje já não existe mais isso. Tá certo? Agora, se é para você fazer isso, faça isso. Você não está fazendo? Perfeito. Agora, seja cuspido, seja pregado na cruz, use uma coroa de espinhos, tome vinagre. Não é para fazer tudo que Jesus fez? Então faça também, tá certo? A confusão feita é o seguinte: costume é uma coisa e doutrina é outra. Costume é aquilo que está ligado a usos, né, a prática atual, habitual, particular de cada um. E a doutrina no Novo Testamento é uma palavra muito usada, chamada, a doutrina é chamada de didaché, que significa ensino, né? Instrução. São ideias que nos devem ser ensinadas, né? Mas que não é. As verdadeiras não. Bom, nessas e outras, eu vejo que a questão dessas vaidades, desses usos e costumes, né? Eu vejo que os homens e as mulheres, nós temos aí um exemplo bem claro, né? Gênesis, essas novelas que a Record transmite da Bíblia, nós temos aí as mulheres, os homens, né? Os homens, né, usavam anéis, colares, brincos, braceletes. As mulheres, pulseira também, braceletes, colares, brincos, coroa, coroa na cabeça, anéis no tornozelo, enfim, muitas coisas. Isso não é para viver no Antigo Testamento, dízimos, subir ao monte, abluções, quer dizer, batismo em águas, e se é para fazer isso, se você faz isso, então faça isso também. Exatamente. Então quer dizer que você não vai ter problema em usar. Eu, por exemplo, quando eu estava no Japão, eu fui convidado por um jogador de futebol que ele participava de uma igreja. Hoje ele já não está mais, ele está na China, se não me falha a memória. Ele estava na China a última vez que nós conversamos aí, há muito tempo atrás. Ele me convidou para um casamento de moçambicanos, né, que falam português. E aí eu fui na igreja, mas quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu foi que de repente eu fazia parte do sistema religioso, e a primeira coisa que eu já fiquei escandalizado foi o seguinte, que igreja, isso aqui não é igreja, era uma casa, um galpão grande, tinha muita gente. Aí, olha, aquele lá é o pastor, assim, quando eu olhei, eu vi um negrão lá, preto é cor e negro é raça, né? Um negrão da raça escura, beleza, homem de Deus, muito sábio. E ele estava usando bermuda, no púlpito usando bermuda. Engraçado é que de repente a primeira coisa que ele foi falar,
quando ele começou a pregar, antes desse casamento, foi exatamente sobre isso. Muitos irmãos, muitos convidados podem estar preocupados porque não sei o que, está vendo um pastor. Hoje em dia, nós vemos assim, por exemplo, o que não foi nesse casamento. Hoje eu entendo perfeitamente, né, depois de muitos anos aí, eu entendo perfeitamente essa questão. Hoje eu vejo aí pastores que às vezes estão um calor de quase 40 graus, principalmente no Rio de Janeiro, quase 40 graus, e ele está de paletó, gravata, suando que nem né, como diz a minha esposa, tampa de chaleira. Então, mas está ali, porque faz parte também da... Isso aí é totalmente errado, não é isso, nós acabamos de ler, não é isso que Deus quer. Ele quer o seu coração. Aqui Deus estava falando de Davi, poxa, um irmão, o primeiro que Saul viu, bonito, alto, forte, deve ser esse. E foi passando todos os irmãos. Tem mais algum? O senhor tem mais algum filho aí? Tem um aí que está assim, um moleque aí, franzininho, fraquinho e tudo mais. Quer dizer, ele nem deu, não deu valor. E Deus, foi aí que é o que nós lemos, né? Deus falou, é esse. Mas sim, é esse. Então Deus não vê a aparência. Se você usa bermuda, brinco, maquiagem, as mulheres sofrem muito, mas muito nas igrejas hoje, com esse tipo de... Elas sofrem demais. Então, você não deve dar... Logicamente que tem gente que fala, não, tem que ser tal. Mas veja bem, essas pessoas que discordam, que você, do jeito que você está, por exemplo, se você estiver na rua, você pertence a uma igreja dessa, né, onde principalmente não tenho nada contra assembleianos, mas o que é pregado. Por exemplo, uma irmãzinha jovem, né, aí ela participa da igreja, congrega aí nessa chamada igreja, nessa sinagoga, né, e ela tem por hábito também colocar a sua roupa para malhar, para caminhar, correr. E ela está usando uma calça de lycra, alguma coisa assim, aquelas bem justinha mesmo e tudo mais. Aí uma outra irmã da Assembleia chega e vai, cagueta lá, pastor. Na pregação à noite vai ser exatamente sobre isso. Que ela não, né, tá, sei lá, vai ser usado vários palavrões, vão classificá-la. Quem é o homem para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Portanto, não é desse jeito. Aí a pessoa acaba saindo da igreja, como eu já vi isso, pelo menos em São Paulo, uma pessoa ser execrada, ela ser destituída da igreja. Nem Jesus fez isso. Destituída da igreja exatamente porque estava no meio de prostitutas, evangelizando, falando de Cristo, tal. Alguém passou de ônibus e viu, pegou e falou para o pastor, aí o pastor pegou, aí ela foi mostrar, né, que ela estava entregando uns santos, uns papéis, para elas. Quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, estava fazendo algo que de repente a pessoa que falou passava longe, ia na igreja para se mostrar, para ser os primeiros. Geralmente é assim, pentecostais geralmente são assim, os primeiros da fila. Se você perguntar isso para que o pastor veja, mas se você perguntar para ela, quando ela chegar em casa, a respeito o que foi a palavra, 99% não lembra. Mas ela vai lá para aparecer. E bonitinho, legalzinho, roupinha, tudo certinho e tal. Não. Eu discordo plenamente. Tem muitas coisas aqui que a gente pode falar em relação... tudo na base de versículos, né? Mas eu não posso... Para a gente não estender muito aqui esse videozinho, para não estender, para não ficar muito assim, enfadonho, eu vou dizer que nem esses anéis e colares. Nós encontramos passagens em Gênesis 41, 42, Êxodo 35, 22, Daniel no capítulo 5, no verso 29, e Lucas 15, 22. Encontramos também em Êxodo 32, 3, Êxodo 35, 2 Samuel capítulo 1, Gênesis 24 novamente, vamos lá, Ezequiel 16,
mais adiante, quer dizer, seria 16 o capítulo todo, Isaías 3,18, Isaías 3,20 em diante, enfim, tem uma enormidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus não está olhando para você se você usa uma roupa, um vestido longo, se você usa um vestido curto, você logicamente que você não vai fazer uso eu não vou, por exemplo, eu não vou numa igreja de bermuda, de shorts, não vou, porque eu acho que não é conveniente. Mas também eu não vou de paletó e gravata num calor de 40 graus. Não, só para dizer que não, de jeito maneira. Camiseta por baixo da camisa, depois um paletó, uma gravata. Não, negativo, para. Porque a salvação, eu costumo sempre dizer que a graça é a desgraça da religião. Isso tudo, veja, todos os versos que eu falei aqui, tudo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Não existe no Novo, na Nova Aliança, no Evangelho da Graça, não existe isso. 14:17 de Romanos diz lá que isso, ele não se importa não com esse negócio de beber ou comer, ele não está se importando com isso, eu não posso comer isso porque faz mal, ou então porque não posso comer carne de porco, porque é proibido, está no Antigo Testamento, tá? É mesmo, tá? Mas tá, por uma questão tem que ler o capítulo todinho. Né? Onde está proibindo, onde está dizendo que você tem que guardar o sábado, onde tem muita coisa que as pessoas vão pelo que ouvem na igreja. Né? Eu não tenho nada contra as igrejas, essas congregações, mas contanto que seja pregado o Evangelho da Graça, porque se não for, vai ser exatamente um local sem graça, né? Sem graça. Aí você vai estar ouvindo uma palavra do antigo pacto, né? Que ao invés de te levar para o reino de Deus, está te puxando. É como se você estivesse subindo uma escada rolante que desce. Vocês já ouviram falar a respeito de cenário, né? Aí você vê assim, tipo um cenário de Faustão, coisa linda, vários programas, coisa linda, tudo mais e tal. Eu, como já tive a oportunidade de, bem no passado também, a gente participar de comerciais, então a gente vê. Aí quando você vê aquele cenário, coisa linda, maravilhosa, isso é o Antigo Testamento, tá bom? Quando as pessoas pregam aí sobre essas coisas lindas, maravilhosas que acontecem, e diz que é a graça, é a graça. Está pregando a graça, mas está dizendo que, né? Tá bom. Então isso é como se fosse um cenário. Só que, na realidade, atrás desse cenário aí você vai ver que é tudo de madeira, prego, martelo, tudo jogado para lá. É só aparência, só aparência. E as aparências enganam, ok? Eu, eu não sei como que as pessoas entendem, né, essa questão de ela não está muito preocupada com a palavra, mas está preocupada com a sua vestimenta. Ela não está muito preocupada com a palavra, mas ela está cuidando da vida dos outros. Então, na realidade, ela pode estar até bonitinha, legalzinha e tal, tá? Isso para os homens, né? Essas aparências perfeitas para os homens. Mas por dentro, a Bíblia fala que ela não passa de um sepulcro caiado, entendeu? Está ali 10, 15, 20 anos dentro da igreja, só vivendo dessa forma, achando que está totalmente correto. Não, ela está, inclusive, deixando o próprio Cristo triste, porque essas coisas já se passaram. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17. 16 diz que após os anos 70, 2 Coríntios 5,16, após os anos 70, né, nós não vemos mais a Cristo, ao próximo, na carne. Mesmo que se por um acaso, hoje muita gente vê ele na carne, né? Só analisa Cristo, Jesus de Nazaré, nos tempos aí da sua carne. Tá certo. E no 17
E nós não devemos ver mais ninguém assim. E no 17 diz que nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, se você estiver em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17. Leia, medite. Quando eu falo apenas um ou dois versículos, é só para não ficar muito extenso. Mas a realidade é você ler o capítulo todinho, para você entender. Se todo evangélico, aquele que se diz cristão, crente, se ele lesse um capítulo por dia, mas inteiro, olha, não existiria mais igreja, esses templos, como é que fala, essas empresas, né? Porque tem CNPJ, empresa. Não existiria mais esses empresários, porque eu sempre repito, é a única é o único lugar onde que de repente o colaborador ele paga um salário para o patrão, é a igreja, sendo que a igreja é você. Então, se você lê um capítulo por dia, que seja por dia, eu digo por dia, você pode ler quantos você quiser, mas capítulo, aí você vai entender. Aí essas sinagogas, elas vão acabar. Aí esses homens vão ter que aprender a viver de obra. Mas a obra, que obra? Trabalhando. Ah, eu não tenho profissão, obra, servente de pedreiro. Vamos lá. Eu, por exemplo, tenho de formação, eu tenho psicanálise paulina e jornalismo. Se eu ficar como se eu ficar na tendência, não, eu só quero arrumar, né, no que eu sei, só aí. Eu não vou conseguir, se eu não conseguir, eu vou ficar parado, né, do jeito que está a situação aí. Então não, a gente tem que fazer de tudo que tem direito. Deus nos capacitou. Então pronto. Se você não sabe, aprenda, mas faça. Faça, procure. Deus está sempre contigo. Lógico, Ele está sempre contigo mesmo. Então tudo que você fizer, colocar as mãos, crendo, olha, o sucesso é assim, maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui encerrar. Outra, veja só, esquece usos e costumes, ok? Esquece. Hoje, a tendência das pessoas é não cultuar a Deus. Elas vão, é um desfile de modas para saber. Eu já participei de igrejas assim, onde irmãos falavam dos outros em questão da roupa. A roupa daquela irmã lá tá, chama-se lascívia, né? Na realidade. Quando a irmã vai, ela coloca uma roupa bem apertada, sabe, bem justinha mesmo, ela é bonita de rosto e corpo. Então ela está fazendo com que o irmão cometa uma obra da carne, o chamado pecado na carne, né? Gálatas 5,19. Por quê? Ao invés de ela pegar aí, dar ser bênção na vida da pessoa, ela não está sendo. Mas ela é bela e tudo mais. Tá? Mesmo assim é o homem também. Sabe, se ele vai. Eu não estou falando para ele de qualquer maneira, não. Se você vai a uma igreja, não estou falando para você de qualquer maneira, mas a Bíblia não diz isso. Você pode ser o último. Você está lá na porta. Nessa chamada igreja, você está lá na porta. Mas o pastor vai chamar, vem aqui na frente que eu vou orar por você, vou colocar a mão nas suas cabeças para você ser abençoado. Para. Isso não existe. Não existe. Você já é abençoado. Já é. Só o fato desse temor, você saber que Deus é contigo. Porque as pessoas que vão na igreja hoje, elas vão por medo. Toda como é que eu digo? Toda vez que eu falo, eu repito sempre a mesma coisa, né? Então, esse tripé, o dia que esse tripé acabar, aí vai acabar essas chamadas igrejas também. Qual é o tripé? Pecado, diabo e inferno. Olha, se você usar bermuda na igreja, você vai pro inferno. Aí eu, como eu já disse aqui outras vezes, em outros vídeos, se você está nos acompanhando e perdeu alguma coisa, tem vários vídeos aí na playlist. Ou se inscreva,
né, que você vai saber de coisas assim que, e digo e repito, se você tiver uma questão, nós vamos trazer, faça, transmita a mim, faça que nós faremos um vídeo sobre isso rapidinho, só dando algumas passagens, ou, né, para que você, talvez você não tenha ouvido, mas tudo eu vou falar no Antigo Testamento, Antigo Pacto, né, o que é pregado, e depois vamos como ver o único evangelho que tem na Bíblia, o Evangelho da Graça. Como que nós podemos ver isso hoje, beleza? Vamos lá então. Abramos aí as nossas Bíblias, ou anote, se possível for. Vamos lá. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, 8. Lembrando que meu nome é Hélio Gonçalves, o canal é Conversa em Graça. Inscreva-se, muita coisa boa vem por aí e todos os dias nós temos assim grandes coisas. A gente transmite, né, palavra que de repente ela vai tocar no seu coração, porque antes de cada palavra aqui, não sou eu, Hélio, entendeu? São as palavras que a gente transmite, porque eu peço para que Deus me use com sua palavra para que entre no seu coração, ok? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não permitam que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Ou seja, vamos ler o 9 também. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. O que nós acabamos de ler é o seguinte, é para que você não fique presa, não deixe as pessoas se escravizarem, não. Ah, não, eu estou indo na igreja tal, a igreja é você, a igreja que vai impactar o mundo. Não é que você está indo, é que você está sendo. Não adianta nada você estar na igreja de segunda a domingo, primeiro que você vai perder o seu casamento. Você ficar direto, só igreja, 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 não cuida dos filhos, do esposo, da casa, a casa é um lixo. Você não faz isso, aí logicamente que já era. E outra, se for na questão marido também, o esposo, se fizer isso, ele também vai perder o casamento. Vão se separar. Porque o que é que vai surgir na mente dessa irmã? Bom, Hélio Gonçalves, Conversa em Graça. Amanhã, sempre, todos os dias, pela manhã, nós estamos aqui para dar uma palavra que de repente ela vai impactar o seu coração. Assim como eu, né? 29 anos, muita coisa eu não sabia, li a Bíblia por ler, por zelo, não com entendimento. Veio a pandemia, olha aí, aprendi, não é que eu descobri, aí eu aprendi sobre o verdadeiro Evangelho. Isso sozinho, aí me veio a revelação, lendo a palavra, meditando e tal, aí me veio a revelação, ok? Faça a mesma coisa também. Hoje, eu não preciso mais que ninguém me ensine nada, não que eu saiba de tudo. A única coisa que eu quero é depender somente de Deus. Então, Deus quando olha para mim, Ele olha através de Cristo. Então, aos olhos dele, em Deuteronômio 32, diz que eu sou um pequeno Deus. Ele olha através de Cristo, ele vê o Espírito, que esse Espírito dele é perfeito, que vive em nós. Amém? Conto com você amanhã. Estaremos aqui na parte bem cedinho. Eu não sei a que momento que você vai poder visualizar esse vídeo, mas todos os dias de manhã nós estamos aqui, ok? Deus esteja contigo. Graça e paz.